Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo de como você consegue projetar para desenhar uma caixa com encaixe desse tipo aqui. Isso daqui é um encaixe conhecido como finger joints, ou no nosso português encaixe tipo dedo, ou alguns simplesmente conhecem como encaixe japonês, tá ok? Nessa situação aqui a gente vai projetar de acordo com o que a gente quer que seja, tá? Por que eu estou mencionando isso? Porque sim, existem extensões, e para vocês verem, por exemplo, aqui só para exemplificar, tá vendo isso daqui? Isso daqui foi criado de forma automática utilizando uma extensão do programa. Num outro vídeo eu vou falar a respeito disso. Enfim, você tem algumas possibilidades de parâmetro lá que você insere e ele vai gerar de forma automática. Só que aí você se torna dependente das possibilidades que tem nessa extensão. Tem programas que já geram um arquivo DXF também. O mesmo que tipo essa extensão faz aqui dentro, ele já gera o DXF que você coloca aqui simplesmente depois para gerar os arquivos de recorte. Mas vamos pelo caminho mais difícil, que o caminho mais difícil te torna independente ou te torna ou te possibilita que você faça o projeto de acordo com o que você precisa, tá? Eu vou passar aqui os conceitos básicos que você precisa considerar nessa hora e não vai ter segredo quanto a desenvolver seus projetos. Num outro vídeo eu falo a respeito da extensão. Mas vamos lá. A princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC. E caso não esteja vendo no canal do YouTube CNC em Ação, eu também criei um canal só voltado para o assunto CNC. Tá ok? Então vamos lá. Então vamos imaginar o projeto aqui que a gente vai desenhar uma caixa. A gente vai estabelecer as medidas aqui. E a gente começa a tomar as decisões para fazer e para projetar essas peças. Então vamos lá. Vamos fazer uma caixinha aqui retangular. Não vamos fazer ela quadrada, vamos fazer ela retangular. Então vamos colocar ela aqui tipo uns 400 de largura, vamos deixar esse 400 por uns 300, tá? Isso daqui, vamos dizer que são as dimensões máximas e externas da caixa que eu quero que ela tenha, tá? Nessa hora, você já começa a tomar algumas decisões que é quem vai encaixar em quem. Se você quer que essa lateral menor esteja encaixado dentro dessa maior, ou se essa maior vai encaixar dentro dessa menor, tá? De certa maneira, todo mundo vai encaixar em todo mundo nesse tipo de encaixe. Mas eu estou dizendo que quando você olhar com uma vista superior, você vai ver a seguinte visão. Ou assim, ó. Imagina a vista superior, você olhando só nas laterais, tá vendo? De maneira que você tem a percepção de que essa é uma lateral inteira e essa está encaixado dentro. Ou se você quer que essa tenha assim uma percepção de que ela é inteira e essa que está encaixado dentro dela dessa maneira, tá ok? E são definições simples, mas aqui a gente já começa a projetar. Se você quiser, tipo, variar aqui, uma encaixando dentro da outra, terminando diferenciado para não ficar tudo igual, também pode. Mas essas daqui são as primeiras tomadas de decisões que você tem que tomar. Outra questão é que, para que isso seja mais eficiente aqui, o tamanho aqui desses encaixes ele tem que ser exatamente igual ao material que você vai utilizar, a espessura do material. Por exemplo, se eu vou utilizar um MDF de 15 milímetros, a espessura dessas laterais aqui, consequentemente dos dedinhos que a gente vai fazer ali, eles vão ser 15 também. Então, na hora de projetar aqui, eu já posso colocar nas medidas adequadas, até mesmo aqui para ir tomando a referência. Mas vamos colocar isso daqui, ó,
A largura aqui vamos colocar para 15, ó. 15. Opa, calma aí que eu coloquei desassinalar aqui para modificar só um. 15 e vou manter o 30 ali. Então aqui vai ser uma lateral da minha caixa. Eu vou precisar de duas. Então eu posso fazer uma cópia dela aqui, ó, fiz uma cópia. E aqui a gente já vai montar a referência da caixa. Porque na hora de desenvolver o projeto, é mais fácil você já ir tomando a referência pelo exato que se tem aqui. Agora eu vou fazer mais uma cópia. Eu poderia desenhar outro aqui, só que só para, enfim, utilizar os recursos que o programa tem. Aí eu venho na opção rotacionar, 90, e aqui ele vai ter também essa parte aqui, por mais que na vista se fizer como eu vou fazer aqui, ó, dessa maneira, tá? Assim, ó. Aí às vezes vai pensar, pô, mas então essa peça teria que ser desse tamanho? Não, na hora de projetar ela para fazer os encaixes, já que também essa peça encaixa dentro dessa em algumas partes, a referência que vai ter que se ter aqui também é a referência máxima, tá ok? Que seria aqui, ó, o limite. Tá vendo? Eu poderia puxar aqui. Agora eu crio uma cópia dela. Aqui é o Ctrl+C ou Ctrl+V, tá? Que eu estou utilizando. Mais especificamente, eu nem aperto botões. Eu utilizo um mouse que ele tem as possibilidades de executar atalhos de teclado através de gestos. Então ele já consegue copiar, colar. Isso daí é tudo programável. Enfim. Opa, aqui está passando um pouquinho. Deixa eu só acertar aqui ela no lugar. Isso daqui é para tomar como referência. Por que tomar como referência? Nesse ponto, outra tomada de decisão. Aqui nesse vídeo, a gente vai seguir um projeto mais básico. O que eu estou falando? Vai ter os encaixes na lateral, mas, por exemplo, a tampa e o fundo não vai ter encaixe. Tá? Então, os encaixes serão só no lateral dessa caixa. Então, nesse ponto, essa decisão tem que ser tomada. Aí, o que a gente precisa tomar de decisão agora? Qual que vai ser a altura dessa caixa, a altura dessa lateral dessa caixa? Aí, vamos definir uns 100 milímetros. Então, eu já posso copiar uma peça aqui de referência. Eu vou copiar ela. E agora a gente vai ajustar ela. Só para deixar bem alinhadinho aqui, ó. Tá, agora está alinhado. Agora a gente vai começar a ajustar essa peça, ó. Tá vendo? Eu vou colocar ela aqui para 100. Lembrando que aqui, quando você quiser alterar os dados pela definir tamanho aqui, lembre-se de desassinalar se você quiser modificar só uma dos sentidos, seja largura ou comprimento, sem afetar o outro. Porque se você colocar ligar em X e Y, ele dimensiona, ou seja, ele vai aumentando, ele faz escalado para não distorcer a peça. Mas enfim, nessa situação a gente vai desassinalar e eu vou deixar aqui que vai ter uma largura de 100. Tá? Então, como vai ser essa peça, tanto essa lateral vai ser idêntica dessa e essa vai ser dessa, então eu já vou fazer uma cópia dessa daqui também e fazer esse mesmo procedimento aqui, ó. Coloquei ela aqui e só para referência, não precisa posicionar como eu estou colocando, mas eu costumo trabalhar assim. E também vou colocar ela agora aqui, né? Pela posição que ela está, a gente vai aumentar aqui a altura dela para também chegar no 100. 100. Tá vendo? E agora aqui, a gente começa a fazer as definições de como vai ser o encaixe. Para seguir esse desenho que eu quero que tenha a impressão de que essa está encaixando dentro dessa, então quando eu olhar por cima dos encaixes, eu vou ter a impressão que essa está encaixando dentro dessa, porque essa daqui vai ter o primeiro dentinho de cima,
Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Aqui eu também já desenho um, um retângulo aqui, também seguindo a mesma largura do MDF que a gente vai utilizar, no caso aqui de 15 MDF, ou madeira, ou chapa, o que for utilizar, os 15. Vou posicionar ele certinho aqui, ó. Tá? Então, enfim, se a largura do material já é 15, fica legal fazer os dentinhos de 15 por 15, tá? Só que isso não é uma condição absoluta nessa situação. A largura, que a profundidade nessa situação aqui que encaixa, sim. Mas o tamanho que eles vão ter cada encaixe, aí cada um define de acordo com a necessidade. Para ficar também uma boa referência, eu vou fazer uma cópia dessa lateral aqui, ó, e vou colocá-la já aqui do lado dessa vez para a gente tomar como referência. 90. Vou afastar uma da outra aqui. Também já vou colocar aqui uma cópia dessa aqui também, ó. Dessa maneira. Aí eu vou começar com as definições. Eu vou dizer aqui, tipo assim, ó, essa é a lateral menor e essa é a lateral maior. Aí aqui eu já tenho uma definição que essa lateral, o primeiro dente aqui vai ser nessa lateral menor. Então aqui começa já com a diferença de um dente. Como os dentes eles vão ter 15 por 15, eu posso desenhar um dentezinho aqui, ó. Vou desenhar ele 15 por 15. Opa. 15 por 15. Só que vamos já analisar essa situação. É 15 por 15. Se eu colocasse 6 dentes, daria 90. Então o que eu quero fazer? Eu quero dividir todo esse espaço. Eu quero deixar um dentezinho maior na parte de baixo, não tem problema. Tá? Porque essas são tomadas de decisão que, às vezes, quando você utiliza um programa para gerar de forma automática, ele vai seguir um padrão. E o padrão que ele segue, às vezes, não é o que você quer. Aqui você pode decidir. Se você quer definir... Mas aqui, vamos começar eles com 15 por 15. E o último que sobrar ali... Pode ficar maiorzinho, não tem problema, tá? Isso é uma tomada de decisão, já que é eu que estou fazendo. Mas, eu quero que seja exatamente, tenha uma quantidade certa e tal. Aí seria, se fosse para ter o dentezinho de 15 por 15, seria interessante que a caixa ela tivesse ali 90 de altura. Porque daí daria exatamente 6 encaixes de dente ali, a possibilidade, tá ok? Mas aqui vamos manter esses 10 de altura na caixinha. Então, o que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu poderia criar várias cópias, já posicionar um sobre o outro aqui. Ó. Aqui eu vou copiar esses 3. Vou colocar eles aqui. Tá vendo? Aí aqui, ó, daria 6 e ficaria um menorzinho. Pode ser isso uma possibilidade. Ou eu posso deixar esse último aqui, ó, para ficar maior assim, tá? Então vamos para não ficar muito maior, vamos deixar o último menor então, tá? Então vai ficar assim e a gente vai utilizar esse conceito aqui. Aí exatamente isso, ó, eu vou copiar e vou colocar eles aqui, ó, de frente. Sempre lembrando de encaixar bem certinho aqui os cantos, ó. Dessa maneira, tá? Aí, como eu já defini que aqui vai ser essa lateral maior, ela não vai ter o primeiro dente aqui, esse que vai ficar aparente quando a gente olhar por cima dessa maneira assim, ó. Então eu vou pegar a tesoura aqui e vou cortar esse daqui, ó, tá? Às vezes precisa dar 2 cliques, porque da maneira que eu fiz está sobreposto ali, tá ok?
Já vou aproveitar até mesmo aqui, calma aí, antes de começar a apagar ali, e vamos colocar essa mesma cópia já nos dois lados que a gente já deixa pronto ela. Vou colocar aqui e colocar uma aqui. A gente desenha mais um último aqui no cantinho. Tá? Sempre dá um zoom para dar uma conferida se de fato está bem no cantinho. Às vezes fica uma diferencinha de nada e você não percebe. E depois na hora de gerar, criar os arquivos lá, pode ser que não dê certo. Tá? Quando você puxa, digamos assim, no programa, no caso do Aspire, até um canto e depois no outro, pode ver que ele já dá uma referência de alinhamento. Tá? E é só soltar aqui que fica retinho. Então, enfim. Aqui eu defini que essa peça ela não vai ter o primeiro dente. Então, enfim. Aí é só seguir aqui, ó. Aqui sem o dente. Não estou dizendo dente, o dedo. Mas, enfim. Então, aqui vai ter um. Aqui vai ser vazio. Aqui vai ter outro. Aqui vai ser vazio. Então, eu corto aqui. Aqui vai ter outro. E, por fim, aqui no final vai ser vazio. Tá? O que acabou de acontecer, e vocês viram que eu cortei aqui e apagou aqui. Se acontecer isso, volta. Aqui eu volto pelo comando do mouse. Mas quando você faz alguma coisa, aconteceu alguma coisa diferente que você queria, você vem aqui, ó, e anula. Tá? Ele vai voltando o que você fez. Se você clica aqui, ele vai indo para frente. Tá ok? Vou pegar a tesoura aqui de novo, a tesourinha de aparamento interativo. E vou cortar aqui, tá? Aí eu preciso abrir aqui, ó, para ele juntar esse vetor e entender que isso daqui é uma peça. Só que ainda assim você tem que dar uma conferida aqui, ó. Não sei se fica perceptível no vídeo, mas está vendo que aqui está bem tracejadinho, ó, e aqui está como se tivesse preenchido, porque de fato aqui, ó, tem um vetor por baixo. Às vezes depois a pessoa acaba copiando isso aqui para colocar para recortar e ver um erro que está dando e não sabe o que é. Porque nessas horas que você está desenvolvendo a peça, coloca uma sobre outra, vai cortando para emendando, às vezes pode ficar um vetor por baixo. No caso aqui, ó, se eu selecionar só esse pedaço, ó, tá vendo que ele selecionou aqui, ó? Aí eu deleto. Agora de fato aqui, ó, o que ficou tá tudo tracejadinho. E ainda assim, tem outra verificação que você tem que fazer, que pode ver que por mais que aparentemente está tudo ok, mas não está. Porque quando o vetor está reconhecido como fechado, não tem essa opção aqui, ó. Aí se tiver, você vem aqui, ó, Join Close Vetor com uma reta. E tá vendo que ele fechou, mas ele fechou da maneira que eu não gostaria. Eu queria que ele simplesmente fechasse ali. Nessas situações, você tem que muitas vezes apagar um pedacinho ou desenhar, por exemplo, aqui, ó, um novo dente aqui. Aí eu venho aqui e vou apagar aqui, dar um clique aqui, ó. Por mais que não apagou, mas lembre-se, tem um vetor, eu estou projetando, eu sei que eu acabei de colocar um vetor sobre esse vetor. Aqui não fica evidente, mas quando eu dou um clique assim, não acontece nada, e no próximo clique ele executa alguma coisa, é porque tinha dois vetores. E agora vamos ver se ele conseguiu emendar. Vamos tentar fechar de novo. Agora em vez de fechar aqui, ele fechou aqui. Mas pelo menos o problema daqui foi resolvido. Agora a gente vai repetir essa mesma situação aqui. Eu posso também, ó, utilizar essa opção aqui para ver se também é uma opção. Ó, modo de edição de nós. Eu venho aqui nessa, posiciono sobre aqui, ó, e eu vou apagar isso daqui, ó. Apagar seleção. Tá? Mas enfim, na hora que apaga, a gente precisa conferir. Aí a gente vem, cata o ponteiro de seleção. Aqui é lá o de modo de edição de nós. Vamos ver aqui como que tá. E vamos tentar fechar esse vetor de novo.
tá? Ele fechou, não deu certo pelo modo de edição de nova, vai ter que ser daquele jeito mesmo. A gente vai cortar aqui. Vem aqui, vai ter que desenhar o outro por cima aqui, ó. E novamente, vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui. E vamos ver se agora resolveu. Tá vendo? Aqui ainda tem uma linha, eu vou apagar ela também para não dar problema. E agora ele fechou de forma automática, tá vendo? Agora eu abri aqui, ó, e não tem mais opção. Quando não está assim, é porque é um vetor fechado. Se tiver a opção de fechar ali se tiver a opção de fechar ele aqui com alguma das opções, com reta, com curva, é porque o vetor ele não reconheceu, não uniu, tá? Aqui tá feito, tá ok? Então agora aqui a gente vai fazer essa peça na qual essa daqui vai encaixar. Então, enfim, se aqui não tem um dente, aqui em cima vai ter que ter. Então agora aqui o espaço vazio vai ser nessa parte. Então, o que a gente vai fazer? Nessa situação aqui, ó, perceba, eu tenho um retângulo grande aqui e eu tenho aqueles quadradinhos. Vamos fazer um pouco diferente agora. Ó. Eu apaguei ali, mas eu apaguei um quadradinho só. Tá? Aí eu vou cortar aqui agora. Ó. Vou cortar esse. E vou cortar esse aqui. Para fazer um dente aqui, um dedo. Esse vai ser um dente ou um dedo. Esse de baixo aqui eu vou apagar, eu estou deletando ele. Esse vai ser um e eu vou deletar esse daqui. Esse daqui eu não posso deletar porque aqui tem um quadradinho pequenininho. Se eu quiser deletar ele, eu tenho que desenhar um pequenininho aqui. Tá. Agora eu posso. Agora eu vou apagar ele. Agora eu venho com a tesoura aqui, vou abrir aqui, vou abrir aqui e vou abrir esses daqui. E abrir esse daqui de baixo também, tá? Aqui, ó, uma maneira de verificar é sempre assim, ó. Não sei se vocês estão escutando, mas por exemplo, ó, eu já cliquei no mouse para ele executar a ação de corte. Só que por mais que ele recebeu o comando, provavelmente ele executou, mas aqui é aquela situação, tem dois vetores, eu só não consigo ter a visualização. Por que eu sei que tem dois? Porque eu cliquei aqui e não aconteceu nada. No segundo clique ele cortou. Então agora está ok. Aí eu volto uma etapa antes e deixo certo aqui. Quando eu corto, quando eu executo alguma ação e ele responde, ou seja, eu executei um comando, corta. Só que aparentemente não cortou, é porque tinha um vetor sobreposto do outro. Quando eu executo e ele realiza a ação, tá ok. Tá? Só tem de fato um vetor. Aí, enfim, aqui aparentemente está ok. Daí a gente pode selecionar essa parte que a gente trabalhou. Tá vendo que ele selecionou algumas coisas aqui? Eu vou apagar. Agora eu deletei, tá? Aparentemente está ok. Aí a gente confere. Tá vendo que tem a opção de Join Close Vetors? Ó, com uma reta. Ele está juntando. Nessa situação, vamos ver aqui, ó, se o problema não está aqui, porque ele está juntando aqui, ó. Ele está juntando aqui, porque provavelmente aqui tem um vetor que está... Ele está junto, mas não está. Tá? É meio difícil de entender. Mas para verificar, vamos utilizar a tesoura aqui. Tá vendo? Ó? 2 cliques. Provavelmente é aqui que está o problema. Ó. Dei um clique e ele não cortou. No segundo ele cortou. Aí eu volto na etapa que está ok. Vamos verificar aqui também. Ó. Aqui também tem um problema. Porque eu, no segundo clique, ó, clique, agora apagou. Agora eu voltei. Quando só tem um assim, ele une. Provavelmente aqui já resolveu o problema. Tá vendo? Ó? Ele já juntou. Juntou aqui. Ó. Eu não vou precisar nem fazer a etapa que fez ali.
Então essas situações, quando você coloca para fechar o vetor e ele fecha de maneira inadequada, curvo assim, que nem curvo na diagonal, é porque tem vetor sobreposto naquela parte. Pode realizar aquelas etapas que eu coloquei aqui de desenhar novamente o vetor de acordo com o que você precisa, tá? Aí, enfim, como a gente vai fazer peças idênticas, daí eu só preciso tornar agora esse lado aqui igual a esse e esse igual a esse, tá? Então vamos lá. Aqui começa, aqui não tem, aqui o de baixo tem, aí aqui não, sim, não, sim e aqui não. Opa, tá vendo? Apagou. Eu cliquei aqui, mas acontece, tá? Acontece. Aí é bugs do programa. Quando clicou aqui e apagou outro lugar, volta a etapa, dá um zoom de novo e posiciona a tesourinha bem em cima do local. Aí ele corta normal, tá? E vou apagar aqui agora. Agora vamos apagar aqui, aqui, aqui. Venho aqui, eu confiro selecionando para ver, ó, tá vendo? Tem umas partes aqui que estão sobrepostas. Vou apagar. Aí, aparentemente ok. Confiro. Tudo ok dessa vez, ó, tudo certinho. Não tem opção de fechar, significa que ele já reconhece que essa peça é um vetor inteiro e eu posso mandar ela recortar que ela vai reconhecer. Agora aqui a gente começa com, em cima tem um dentezinho e depois o próximo é vazio. Vou pegar aqui a tesoura, vou cortar esse e agora aqui essa parte de dentro. Seleciono, apago e aparentemente tudo ok, verifico, tudo ok, ele reconheceu. Isso é o básico. Só que aqui ainda a gente precisa fazer um implemento aqui, que é o seguinte. Lembre-se, quando a fresa está cortando, é o mesmo que tivesse, vamos supor que você fosse utilizar uma fresa de 6 milímetros. Na hora que você cria um vetor para recorte, o que acontece? A máquina ela vem aqui, só que ela, como existe essa outra linha de limite aqui, ó, lateral, ela vai vir aqui, vai chegar no cantinho e ela já vai subir para fazer o recorte dessa peça, ok? Consequentemente, o que vai acontecer? Esse cantinho ele vai ficar arredondadinho assim, ó. Deixa eu cortar aqui só para exemplificar. Mas esse cantinho ele vai ficar assim, ó, tá? E vai acontecer isso tanto aqui quanto aqui. E na hora de você tentar encaixar esta peça nessa, não vai dar aquele encaixe perfeito. Dá para contornar essa situação? Dá, tá? Aqui no Aspire, no Articam também tem. Aqui no Aspire é o recurso filete e a gente vai utilizar a opção osso de cão. Que isso vai fazer com que a fresa, quando ela chegar nesses cantinhos aqui, ó, quando ela chegar nesses cantinhos, ela vai entrar aqui, ó, de acordo com o raio da fresa, para que depois, na hora de encaixar uma peça na outra, isso não atrapalhe, ela encaixe certinho, tá? Então vamos selecionar o recurso e vamos aplicar nessas peças aqui que a gente acabou de criar. A opção é essa daqui, ó. Criar filetes. E você vai utilizar essa daqui, ó, filete osso de cão. Filete osso de cão. Aqui você coloca o raio. Lembrando, o raio é a metade do diâmetro. Se eu vou utilizar uma fresa de 3 milímetros para recortar, aqui eu vou colocar 1,5, 1,5 milímetro. É a de 4 milímetros, aqui eu vou colocar 2 milímetros. Vamos considerar que eu fosse recortar essas peças com uma fresa de
de 3 milímetros. Então eu coloco aqui, ó, 1.5, tá? 1.5. O raio da ferramenta. Seleciono o filete osso de cão. E todas essas quininhas aqui, ó, que é onde vai ser a parte do encaixe, eu preciso fazer isso daqui, ó. Tá vendo o que ele faz? Vai fazer isso daqui, ó. Então, todos esses cantinhos aqui, aonde vai ter contato de encaixe, tá? Aqui eu preciso fazer? Não, aqui eu não preciso fazer. Aqui nessa parte aqui dessa peça é onde vai ter contato com esse cantinho aqui. Do mesmo jeito, nessa peça aqui eu preciso fazer aqui, 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 aqui e aqui. Também desse outro lado, obviamente. Vou fazer aqui também. Dessa maneira. Só conferindo. E aqui estaria pronto. Tá ok? Aí a gente já contorna aquele problema do encaixe, do cantinho arredondado. Porque na hora que a gente for gerar o arquivo de corte, a máquina ela vai vir aqui, ó. E ela vai dar uma entradinha nessa quina aqui, nesse cantinho. Vai dar uma entradinha nesse cantinho. E, consequentemente, depois, na hora que a gente for montar a nossa peça, lembra que o encaixe ele vai ter 15 por 15 aqui, ó. Deixa eu colocar 15, tab, 15. Então, imagina agora que eu estou pegando essa lateral e encaixando nessa outra aqui, ó. Aí eu viria e colocaria ela aqui, ó. Tá vendo? Lembra que se fosse arredondadinho, não daria encaixe. Aí, como ela vai criar essa diferencinha no canto, vai dar para fazer um encaixe perfeito, tá ok? E, a partir daí, é só gerar o arquivo de corte. Nessa situação que, vamos supor, eu vou ter duas laterais de uma e duas laterais de outra. Eu posso, fazer mais uma cópia de cada um. Ou, eu venho aqui, ó, por exemplo, e faço isso daqui, ó. Vou selecionar esses dois vetores que eu quero recortar. Deixa eu selecionar uma fresa de 3 milímetros. Que foi com base no raio que a gente desenvolveu ali. Vou estabelecer aqui, vamos supor que fosse 15, né? 15 a profundidade. Isso daqui são detalhes do corte, tá ok? 15. Deixa eu só ver a profundidade do material que está aqui. Aqui está 16. Deixa eu só mudar para 15 para depois dar para apagar ali. E também diminuir um pouco o tamanho desse material, porque senão na hora da simulação, se você coloca um material muito grande, a peça fica muito pequena. Na hora que você vai apagar o material para ver como que fica a peça, ele acaba apagando a peça na simulação, tá ok? Se projetou certinho, na hora de fazer o corte não vai ter problema do tipo que, enfim, aqui é um problema específico da simulação. Mas se isso acontecer, é só você diminuir um pouquinho o tamanho do material que está aqui. Vou diminuir ele para uns 600 por 600. Não, tem que ser maior. 600 por 900. Tá, agora aqui já dá. E vou colocar aqui para simular. Simular e vou apagar aqui. Opa! Tem alguma coisa errada aqui. Acho que eu sei. Que colocou por dentro, né? Na verdade aqui os recortes, o recorte aqui é recorte por fora. Calcular. Reiniciar a simulação. E vamos dar um play. Agora sim. Tá? Aí vamos apagar, vamos dar um zoomzinho aqui na peça. Aí tá vendo, ó? Aí todos esses pontinhos de contato, como tem essa diferencinha, vai encaixar certinho no outro. Até mesmo se eu encaixasse de frente essa peça nessa daqui, daria certo, tá ok? Mas o conceito é que a gente vai fazer uma caixa. Aí na questão que eu falei aí, tá,
eu preciso de duas de cada uma. Eu não preciso copiar o vetor e fazer mais uma cópia dele para colocar ali, para recortar e tal. Você pode fazer uma cópia do percurso de corte. E é o que eu recomendo que se faça quando for fazer cópias de peça. Porque assim, quando você faz trabalhos muito longos, que a máquina ela faz vários processos, que ela se movimenta para depois recortar a peça em si, se a máquina ela tem uma perda de passo, ela acaba acumulando o erro. E isso pode danificar todas as peças, tá? Agora, quando eu faço uma cópia de percurso, ela trabalha naquela peça, ela finaliza aquela peça e vai para a próxima. Aqui não seria nenhum problema porque a gente tem digamos assim, um recorte que ela vai trabalhar unicamente em cada peça. Eu estou dizendo, em situações de cópia, utilize o recurso de copiar o percurso. Aí nessa situação, eu simulo aqui, ó, eu quero uma cópia desse daqui, porque assim, consequentemente, eu vou ter 4 peças. Aí aqui funciona da seguinte maneira: linhas, rows, colunas, tá? Columns. Quando eu seleciono linhas, você entende sempre assim, ó. Uma linha, duas linhas, três linhas. Coluna, uma coluna, duas colunas, três colunas. Eu vou deixar apenas uma coluna, porque eu quero copiar, fazer uma cópia apenas dessa. E duas linhas. Vou calcular aqui, ó. Tá vendo? Uma linha, duas linhas. Reiniciar a simulação aqui, ó. Se eu quisesse coluna também, aí ele já vai fazer 4 cópias, tá? 4 cópias. Se eu quisesse fazer só as cópias que eu preciso, mas em colunas, ou seja, eu colocaria a próxima cópia aqui na frente, daí eu apago a linha e coloco aqui 2 colunas. Também dá, ó. Tá vendo? Ele vai fazer primeiro essas duas e depois essas duas. Agora, se eu já coloco 2 linhas e 2 colunas, ele vai fazer 4 cópias, tá ok? Aí, enfim, é só questão de definir o que quer fazer ou da maneira como quer fazer. Nessa situação, vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui a cópia em linhas mesmo, ok? E dou um play aqui para simular e apago. E aqui eu teria as peças para montar a minha caixa. Mencionando que essa situação é a situação que a gente vai ter só encaixe nas laterais, tá ok? E aí, assim, aqui é vamos dizer assim, da maneira como eu fiz aqui é um padrão para dizer, olha, tem duas iguais aqui e duas iguais aqui. Se você quiser fazer cada um com um padrão diferente, os encaixes diferentes, é só seguir aquele conceito, tá ok? Posiciona, define a largura do dente aqui, assim, vamos dizer, a largura, quando a gente considera a largura nessa situação, ela tem que ser definida pela espessura do material. Só que o tamanho não é fixo, tá? Se quisesse fazer, eu quero fazer esse daqui do meio maior assim. Aí era só a questão de adequar a peça onde ela encaixa, o local onde ela encaixa, para essa situação, tá ok? Mas enfim, eu acho que assim, é bom sempre a gente aprender essas coisas para a gente não ficar dependente, tá ok? No outro vídeo eu falo a respeito do programinha. Nesse caso aqui da extensão que tem no programa, que você consegue inserir alguns parâmetros e ele gera ali algumas possibilidades, tá? Mas eu não vejo dificuldade em projetar dessa maneira. Pelo menos você projeta de acordo com o que você precisa. Inclusive, aqui a gente está falando dos encaixes laterais. Esse mesmo conceito, se eu quisesse, eu poderia utilizar para fazer um encaixe aqui no meio, tá? Então, faria aqui os encaixezinhos e tal. Vamos supor que essa caixa tivesse uma peça dessa encaixando aqui no meio. Daria perfeitamente também para fazer isso, tá? É o mesmo conceito, tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!